Bom, esse som que vocês estão ouvindo é o som do mar e vocês estão ouvindo ele porque eu esqueci o microfone e a câmera tá assim mal ajeitada porque eu esqueci o pedestal também. Na verdade, eu não esqueci o microfone. Eu pensei em usar os fones, mas ele não pegou o microfone do fone, não sei porquê. Então, seria obrigado a não fazer o vídeo com essa vista aqui, ó, que eu pretendia fazer hoje. Eu vou ter que fazer a leitura ali dentro do carro mesmo. Mas, enfim, fica aí para vocês verem essa maravilha. Antes de começar a leitura, eu gostaria de falar também que por eu ter justamente não ter funcionado o setup aqui de gravação, eu já senti uma raiva, né, subindo assim, borbulhando. Mas ao observá-la, ela já, como se desligasse a boca do fogão, ela foi descendo. Então é uma luta constante, né? A guerra interior. E é por isso que a gente está aqui, para aprender a lidar com essas coisas que nós temos dentro de nós mesmos. Mas vou seguir a leitura ali dentro do carro, então já volto. Seguindo então, continuando a nossa leitura. E agora entramos no capítulo 3, que é Autocultura, uma ciência. Um dos traços chocantes dos tempos atuais é a falta de compreensão sobre a natureza do homem. O homem está tentando saber tudo no universo. Ele pode dizer com certeza de que são feitas as estrelas distantes de nós milhões de quilômetros. Ele conhece detalhadamente a constituição dos átomos, das moléculas. Entretanto, sobre si mesmo praticamente não sabe. E o que é pior, está muito satisfeito de viver sua vida sem cogitar de onde vem, qual a sua natureza real e por que está aqui neste mundo e para onde vai após a morte. É realmente espantoso como a grande maioria da população do mundo pode viver toda uma vida sem fazer essas perguntas naturais ou mesmo tomar conhecimento de sua existência. Um resultado direto da ausência de qualquer conhecimento preciso sobre a natureza do homem e sua constituição é a imprecisão de nossas ideias sobre o caráter humano. A palavra caráter é usada geralmente de maneira muito vaga para as qualidades mentais e morais, bem como para as idiosincrasias que caracterizam um determinado indivíduo. O homem verdadeiro, com seus diversos veículos de consciência, ocultos no veículo físico, não é conhecido nem aceito, e o que quer que seja de sua natureza complexa, que consiga encontrar a expressão por meio do comparativamente denso e inelástico veículo físico, é tomado como sua verdadeira natureza. Considerando os seres humanos em massa, verificamos que eles se comportam de maneira peculiar sob certo conjunto de circunstâncias. A todos esses modos típicos de características humanas chamamos comportamento, e a cada modo damos um determinado nome. Mas muito pouco sabemos por que os seres humanos comportam-se desta ou daquela maneira e como se relacionam entre si os diferentes elementos do caráter humano. Algumas das características humanas são meros hábitos físicos, outras são correlatas com nossa natureza emocional ou mental, enquanto outras, obviamente, são de natureza espiritual, mas a palavra caráter a todos abrange sem distinção. Com tal confusão de ideias sobre o assunto, é difícil desenvolver uma ciência da construção do caráter. Pode ser possível pela aplicação de certos métodos empíricos, efetuar certas mudanças em nossos caracteres, mas tais esforços seriam aleatórios
e de alcance ilimitado. Para uma verdadeira ciência da construção do caráter, deveríamos ter, antes de tudo, uma clara concepção da natureza do homem, sua total constituição e os poderes e faculdades nele latentes. Teríamos, então, que conhecer as leis que regem o trabalho da consciência através dos diferentes veículos usados pelo homem nos diferentes planos do sistema solar. Mas o mero conhecimento dessas leis não é suficiente. Devemos desenvolver uma técnica minuciosa que nos habilite a aplicar essas leis aos vários problemas relacionados à evolução dos veículos e ao desenvolvimento da consciência. E por último, cumpre-nos ter uma ideia clara sobre o que almejamos, a meta que temos de atingir e os diferentes estágios no caminho que leva a essa meta. É somente no ocultismo que podem ser encontrados todos os elementos necessários para o desenvolvimento satisfatório de uma ciência da construção do caráter. Tentemos compreender o que é caráter de acordo com o ocultismo. O universo manifestado em conjunto, segundo a filosofia oculta, é a expressão da vida divina que está construindo uma forma após outra e está tentando expressar-se através dessas formas com perfeição sempre crescente. Essa expressão atingiu seu ponto mais alto nas unidades de consciência, individualizadas, representadas pelos seres humanos, cujos veículos oferecem um campo para expressão múltipla dos atributos divinos. Tomando uma dessas unidades para nossa consideração, verificamos uma constante interação entre a consciência e os veículos em que opera. Essa interação assume várias formas, algumas das quais são comuns a todos os seres humanos, enquanto outras são peculiares a cada indivíduo. Essas formas de expressão comuns aos seres humanos, as características humanas normais com as quais estamos familiarizados. E qualquer outra característica que um determinado indivíduo possa ter, constituem seu caráter. Então está dizendo aqui que existem características comuns a todos os seres humanos e qualquer outra característica que um determinado indivíduo possa ter individualmente constituem seu caráter. Em vista da grande diversidade de formas que esses modos de expressão assumem na vida, é natural que se pergunte se há qualquer relação fundamental entre as diversas características humanas e, nesse caso, qual a natureza de tal relacionamento. Apesar da aparente dificuldade de classificar os diferentes elementos do caráter humano, o problema não é tão difícil como parece. Desde que tenhamos a chave apropriada para a classificação. A chave está na tríplice natureza da vida divina. Doutrina esta que se encontra, de uma forma ou de outra, praticamente em todas as grandes religiões do mundo. A tríplice natureza em relação à consciência dá origem aos três aspectos fundamentais, chamado como Sat, Chit e Ananda. E em relação à matéria, dá origem às qualidades fundamentais chamadas Tamas, Rajas e Sattva. Consciência e matéria são o resultado da diferenciação primária do absoluto e manifestado. As triplicidades observáveis por toda a parte na natureza resultam do reflexo nos planos inferiores das triplicidades fundamentais da consciência e da matéria. Deve-se à grande variedade de fenômenos às diferentes condições estabelecidas pelos sucessivos planos e às inúmeras permutações e combinações resultantes de tais manifestações. Embora seja fascinante essa linha de pensamento, não é possível detalhá-la neste momento. O ponto que nos é necessário aprender aqui é que todas essas peculiaridades e qualidades
positivas, muito conhecidas, que constituem os caracteres dos diferentes indivíduos, são apenas modos de expressão dos aspectos fundamentais da natureza divina nos planos inferiores da manifestação. Assim como as cores que encontramos na natureza ou preparamos artificialmente são diferentes combinações das cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Algumas ilustrações esclarecerão o assunto. Quando o aspecto Sati é refletido na esfera da personalidade, pode gerar um número de qualidades que, mesmo sendo extremamente diferentes entre si, após um exame mais acurado, revelam uma base comum. Tomemos, por exemplo, os seguintes traços de caráter muito conhecidos: coragem, força, decisão. Se analisarmos essas qualidades, verificaremos que elas representam diferentes modos de manifestação do princípio da estabilidade, contido no aspecto Sat. Quando uma pessoa segue uma predeterminada linha de ação, apesar dos perigos que a ameaçam, disse que ela tem coragem, mostra estabilidade no meio das dificuldades. Quando uma pessoa prossegue uma linha pré-determinada de ação, apesar das tentações que a assaltam, diz que ela tem firmeza, está mostrando estabilidade no meio das tentações. Quando uma pessoa permanece numa linha escolhida de ação, apesar das alternativas que lhe são abertas, diz que ela mostra decisão de caráter, mostra estabilidade no meio das distrações mentais. Vemos que esses traços de caráter, que aparentam externamente grande dessemelhança, são realmente o princípio da estabilidade, manifestando-se sob diferentes condições da vida. A estabilidade é um atributo fundamental da vontade, que é um reflexo do aspecto Sati da consciência. As mesmas considerações têm lugar no caso dos dois outros aspectos, quando o aspecto Ananda da consciência está refletido na esfera da personalidade, dá origem à sabedoria. Um dos atributos fundamentais da sabedoria é a percepção da unidade da vida em manifestação através de todas as formas. Nos planos mais elevados do espírito, essa percepção é direta e clara, mas na região da personalidade, essa unidade é apenas percebida e aparece como diferentes formas de amor. Todas as qualidades, tais como afeição, compaixão e devoção, são baseadas nessa percepção indireta da unidade, sendo as diferenças nas formas externas o resultado das diferentes circunstâncias sob as quais o sentimento de unidade se expressa. Assim, quando sentimos uma afinidade interior em relação a outro indivíduo, seja ou não nosso parente nessa vida, dizemos ter-lhe afeição. É amor vindo à tona devido a alguma associação em vidas passadas. Em diversas espécies de relacionamento. Quando vemos outro ser humano degradando-se, a vida divina sendo sobrepujada pelas fraquezas que tomam os corpos, o nosso amor dirige-se para o irmão que caiu. Disse então que temos compaixão. É amor por aqueles que são fracos, aqueles que necessitam nossa simpatia, nosso auxílio. Quando vemos outro indivíduo corporificando o ideal que adoramos, para ele nosso amor é dirigido e desejamos ligar nossa vida à sua vida mais elevada. Disse então que estamos demonstrando devoção. É amor dado a alguém em quem reconhecemos superioridade em sabedoria, poder ou conhecimento. Vemos assim mais uma vez que os vários elementos do caráter humano são apenas reflexos do aspecto da consciência chamada Ananda,
nas várias condições da vida humana. Quando o terceiro aspecto da consciência reflete-se na personalidade, traz o conhecimento dos objetos concretos. Podemos verificar, após cuidadosa análise, que observação, memória, raciocínio e outras funções da mente inferior não são senão manifestações do aspecto Chit, da consciência, sob diferentes condições. Assim, por exemplo, quando nos pomos mentalmente em contato, através de nossos sentidos físicos, com qualquer objeto que não nos é familiar, disse que o observamos. A observação é um aspecto da mente colhendo seu material. Quando a mente é impressionada por qualquer objeto que pode ser usado mais tarde em suas operações, entra em ação a memória. A memória é a mente guardando seu material para ser usado no futuro. Quando os vários objetos observados são comparados, contrastados e são tiradas conclusões, disse que a mente raciocinou. O raciocínio é o estabelecimento pela mente de relações entre os objetos que observou e reteve no armazém da memória. Todas essas faculdades mentais, ligadas de um modo ou de outro com o conhecimento, são derivadas do aspecto Chit da consciência. O que foi dito nos parágrafos anteriores serve para mostrar que todas as características e faculdades humanas que chamamos por diversos nomes são apenas manifestações dos três aspectos da consciência, com todas as suas permutações e combinações. Algumas dessas características são derivados simples de um determinado aspecto, enquanto outras são derivados complexos de mais de um aspecto, sendo as expressões depois modificadas e complicadas pelo caráter distintivo dos diferentes veículos, de acordo com a predominância neles dos elementos sátvico, rajásico e tamásico. Que sattva é relacionado à harmonia, rajas é relacionado à atividade e tamas é relacionado à inércia, né? Então aqui isso que ele está falando de sátvico, rajásico ou tamásico. Harmonioso, de atividade ou de inércia. Seria uma pesquisa bastante interessante se todos os elementos muito conhecidos de caráter humano fossem analisados e traçados até suas respectivas origens. Está claramente demonstrado que todos os fenômenos aparentemente diversos e complicados da vida e comportamento humanos são devidos à dispersão em miríades de cores de luz da consciência divina pelos veículos dos Jivatmas envolvidos no esquema evolutivo. E aí amanhã a gente vai continuar essa leitura, desenvolvendo mais sobre esses aspectos e entendendo o que seria então para o ser humano essa questão de desenvolvimento do caráter no sentido de evolução, né? E não num sentido aleatório. E então, antes de partirmos para a nossa meditação de encerramento, gostaria de convidar a todos para participarem das aulas da Sociedade Teosófica no YouTube, que acontecem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Cada dia da semana é uma temática diferente e as aulas são em torno de 1 hora, 1 hora e meia, com perguntas ao final. E também convidá-los a adquirir o meu livro, que está na Amazon. Você pode entrar pelo atalho, que é o link showdeideias.com/livro. E vamos então para a nossa meditação de encerramento. Então, se colocando numa posição estável,
pés bem apoiados no chão, coluna ereta, língua no céu da boca, respiração livre, desimpedida e profunda, abdominal. Vamos identificando a pulsação cardíaca, relaxando todos os músculos, tendões e articulações. Identificando a energia que circula pelo corpo. Relaxando os nervos, a emoção, pacificando a emoção, vazia a mente. Olhos fechados. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilha em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender e ser de benefício para todos os seres sencientes. E agora permaneça em recolhimento por quanto tempo necessitar. Namastê.